Começam a valer hoje as flexibilizações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para serviços em voos e aeroportos. As restrições haviam sido impostas por causa da pandemia da Covid-19. O Pedro Duran está no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, traz mais detalhes para a gente aqui a respeito dessas flexibilizações. Aliás, Pedro, as companhias já retomam aquele serviço de alimentação a bordo? Por aqui no Santos Dumont ainda não, viu, Nonato? Pelo menos eu conversei aqui com um piloto da Latam, também com representantes da Gol. Eles disseram que as duas companhias estão preparadas para retomar esse serviço só no dia 1º de junho. Por enquanto, não. No caso da Gol, em Congonhas, em Guarulhos, pelo que me informaram os atendentes, esse serviço já retorna hoje. Mas isso ainda vai demorar um pouquinho para chegar aqui no Rio de Janeiro. Essa autorização veio da Anvisa depois de uma reunião do colegiado. O próprio diretor Alex Campos, que cuida dessa área de portos e aeroportos, fez uma defesa das medidas de proteção contra a Covid-19 e decidiu não liberar, por exemplo, o uso de máscara nos voos. Então, continua sendo obrigatório utilizar a máscara de proteção dentro das aeronaves, mas os lanches, os lanchinhos, as refeições já foram autorizados e também aqueles ônibus que transportam as pessoas do portão de embarque até a aeronave já podem voltar a trabalhar com a lotação máxima, com a ocupação máxima, até porque as aeronaves já estão trabalhando com a lotação máxima. Então, de fato, essas duas regras, elas começam a valer a partir de hoje. Tem autorização para que as companhias e os aeroportos passem a colocar essas regras em vigor, mas o que a gente está vendo é que isso não vai acontecer tão rapidamente assim. Foram muitos meses sem o lanchinho a bordo, então as companhias estão se organizando, se preparando para poder fazer com que esse serviço volte a acontecer. Pelo que eles me informaram, e aí é claro, né, Nonato e Jairo, vale sempre a pessoa que está viajando checar com a própria companhia. Essa regra ainda pode variar nesse momento de transição de um aeroporto para outro, de uma companhia para outro, mas o que eles me disseram foi, se a pessoa leva uma refeição a bordo, um lanche, alguma coisa, ela já pode comer no avião. Então, muito embora as companhias aqui ainda não comecem a servir hoje esses lanchinhos, as pessoas já podem levar a sua própria comida e comer dentro do avião. E aí, é claro, a partir do dia 1º de junho, essa regra voltar a valer, voltar de fato ser utilizada dentro das aeronaves e também nesses ônibus. Essa discussão da Anvisa foi uma discussão do colegiado, justamente que a diretoria justamente que cuida dessa parte técnica de portos, aeroportos, e avaliava uma série de medidas que foram colocadas em prática por conta da pandemia da Covid-19. O que de fato os diretores ressaltaram é que ainda não dá para ter aquela liberação total, a pandemia ainda existe, ainda não está efetivamente zerada. Então há aí registros de aumento de casos, aumento de internação em alguns lugares do Brasil. Então existe uma preocupação de fazer um libera geral, liberar tudo agora e depois ter um efeito reflexo nos números das cidades, nos números dos sistemas públicos de saúde. Então por isso essa cautela nesse momento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que teve uma postura relativamente conservadora ao longo de toda a pandemia, como vocês bem sabem, né, Nonato e Jairo, com várias decisões que foram tomadas em vários âmbitos.